O nosso trabalho Turismo nos Monumentos Históricos de Parnaíba, Piauí, foi orientado pelo professor Solano de Souza Braga e foi escrito por mim, Iris Maria Oliveira e Samantha Gomes Muschini. Nós somos discentes da Universidade Federal do Delta do Parnaíba e nosso trabalho se encaixa no eixo História e Cultura no Turismo. Esse artigo aborda como assunto principal a noção patrimonial, a relação de turismo e consumo de cultura na cidade de Parnaíba, Piauí. Apesar de difícil preservar esses monumentos, é de suma importância para a população local e nacional ter noção de tudo que há por trás de cada monumento, para que se possa construir uma memória da cidade, uma identidade própria. A função desse trabalho é trazer uma reflexão sobre os monumentos culturais em Parnaíba, para toda a população interessada no assunto. Mostraremos a história agregada aos monumentos históricos e como são inseridos para a população, com a dinamicidade e formas languíquas, assim visando que cada região possui uma singularidade diferente e que cada monumento revela um pouco da nossa história e como nos comportamos nela. A pesquisa se desenvolveu e teve como objeto de estudo a relação com o turismo e os monumentos históricos, Porto das Barcas, Engenho Cultural São Francisco, Casarão Simplício Dias, Museu Sesc Caxeral, situados na cidade de Parnaíba, estado Piauí, Brasil. A divisão do Centro Histórico e Paisagístico de Parnaíba se dá em 6 itens: o conjunto Porto das Barcas, conjunto Praça da Graça, conjunto Avenida Getúlio Vargas, conjunto Praça Santo Antônio, conjunto Estação Ferroviária e conjunto Santa Casa. Os nossos monumentos históricos estão inseridos nesse centro. À esquerda do slide temos o Engenho São Francisco, que foi criado por Jackson Lopes. Ele, embora um pouco recente, é um ponto bem interessante para ser visitado, pois conta com várias peças obtidas por meio de leilão e são expostas ao público por uma taxa. Ele conta com hospedagem, artesanato local, pintura, cerâmicas e até a produção de joias com características próprias. Ele é um museu enriquecido com belas obras de arte da cultura popular brasileira e piauiense. À direita no slide temos o Casarão Simplício Dias, que é a residência de Simplício Dias da Silva, que foi um dos entes da história do município. Ela é importante para a cidade de Parnaíba e em 2010 foi restaurada e manteve as suas características preservadas. À direita do slide temos o Porto das Barcas. Ele está ligado diretamente à história de Parnaíba. Ele já foi um porto fluvial e era a principal porta de entrada de manufaturados da Europa. Ele liderava a exportação de charque. Até hoje, ele ainda é um dos queridinhos do parnaibano. Na esquerda, temos o Museu Sesc Caxeral, que conta com atividades de cultura, lazer, dança, literatura de cordel, pintura, música, teatro. Ele foi fundado por caixeiros viajantes e foi tombado pelo IPHAN e foi inaugurado dia 30 de abril de 2015 como Centro Cultural João Paulo dos Reis Veloso. Nesse trabalho, partimos do objetivo de conhecer a relação e o consumo de cultura na cidade de Parnaíba e declaramos que tivemos êxito na pesquisa, porque cada monumento revela um pouco da nossa história e como nos comportamos nela. Olá, boa tarde a todos. Falando aqui do tópico 2, abordando os procedimentos metodológicos que a gente utilizou no nosso trabalho, que foram pesquisas bibliográficas em livros, artigos e sites da internet, além também que a gente utilizou conhecimentos pessoais. Para o trabalho, a gente procurou buscar autores que atualmente estão trabalhando na região que a gente citou no nosso trabalho. E, bom, os nossos objetos de pesquisa foi trazer a relação do turismo e os monumentos históricos de Parnaíba, que a gente trouxe 4, que foram eles Poço das Barcas, Engenho Cultural São Francisco, Casarão Simplício Dias e o Museu Sesc Caxeral, que estão todos situados em Parnaíba. Além do mais, a nossa pesquisa, que foi bibliográfica
e também de campo, para a gente poder ter essa melhor compreensão em relação ao turismo cultural. Bom, no tópico 3, podemos considerar sim que os nossos objetivos foram alcançados, pois no nosso trabalho apresentamos o consumo de turismo cultural em Parnaíba, no qual ele também vem a transformar o turismo enquanto atividade socioeconômica. Podemos até ressaltar que o turismo ele expressa uma conjuntura aí atual fortíssima ao movimentar o BIP, né? É o produto interno bruto, e o mesmo também vem a melhorar a economia local, visando o desenvolvimento, e por via da regra, o mesmo ele traz essas apresentações culturais fortíssimas na região, no município, que se torna um mercado-alvo para que se possa planejar uma estratégia para uma disputa de interesse de uma potência turística ali naquele local, né? Então, mediante a isso, essa relação de turismo e consumo de cultura na cidade de Parnaíba é importantíssima. Bom, no tópico 4 são as considerações finais e abordamos que é notoriamente visto que as cidades, a sociedade, ela se moderniza, mas não pode, de maneira alguma, deixar de lado a preservação do patrimônio histórico, porque a sociedade ela deve se sensibilizar a respeito do patrimônio, monumentos históricos, porque é onde está a identidade daquela sociedade, quanto suas características, costumes, seus comportamentos, além de um registro fundamental para seus sucessores. A gente trouxe aqui no nosso trabalho também a questão dessa preservação desses patrimônios na cidade de Parnaíba, né? Porque é onde está todo a sua identidade, suas características, e também ela é um valor que vai passar de gerações futuras e vai manter essa identidade desse povo.